Fala galera, estou começando essa talk aqui para falar um pouquinho de criptografia. A ideia é sair do zero mesmo, ter um pouco de noção, saber o que é hash, o que é protocolo SSL e, enfim, basicamente parar de perder o medo e achar que isso é coisa de hacker maligno e tal. Aí está meu contato. Então, vou começar falando de criptografia clássica, que remete a tempos muito anteriores à computação, né? Provavelmente muita gente já deve ter brincado em casa, às vezes tem língua do P, vocês já ouviram falar, você bota um P antes de cada sílaba. Então você fala olá, aí fala P-O-P lá. E isso é uma criptografia, você está encriptando o dado, mas é muito fácil de decriptar, né? Enfim, é basicamente essa ideia da criptografia clássica. Você tenta ter alguma informação que é só sua e de um conjunto de pessoas que participam daquela comunicação. O problema disso é que, às vezes, basta essa informação vazar que todo mundo poderia acompanhar a comunicação. Dei alguns exemplos aqui. Um exemplo clássico que muita gente faz brincando, tem grupinhos de pessoas que fazem isso, que é um remapeamento do alfabeto, né? Então, eu fiz um exemplo básico aí que eu estou dando sempre um shift para frente. Então, o A você escreve como B, o B como C, e assim vai até chegar no final e fechar o ciclo, o Z como A. Aí você tem React versus Angular e você obtém esse código criptografado aqui. E a chave dessa sua criptografia seria, no caso, essa tabela. Então, quem tiver essa tabela consegue ler esses dados. Tem esse exemplo também de cifra de uso único, né? Que você usa com a operação SHOR. É bem comum, todo mundo já deve conhecer, mas eu vou passar com calma aqui para não perder a linha de raciocínio. Você dá o SHOR, ele é o ou exclusivo, né? Que basicamente ele dá true quando só um dos caras é verdade. Se os dois forem verdade, você considera como falso. Então tá aqui a tabelinha de exemplo. E você pode interpretar isso como toda vez que você tiver aplicar o 1 em alguém, independente de ser 0 ou 1, você troca, ó. Você aplicou o 1, dá pra ver a setinha, dá, né? Você aplicou o 1 aqui nesse cara e aplicou o 1 nesse cara, você vê que inverteu. E toda vez que você aplica o 0, você mantém o mesmo valor. Você pode olhar por esse outro lado aqui, ó, como se estivesse aplicando o 0 nesse 1 e nesse 0 aqui, você vê que o valor se mantém. Então, por exemplo, você pega uma chave aí que fosse 100, 100, e você tem uma mensagem binária, que é esse código aí, 101011. Você vai aplicar a chave nele, aí vocês podem pausar o vídeo para ver com calma, tá? Aí você sai fazendo as operações de troca aqui. Quando você aplica a chave de volta, você obtém a mensagem original. É outra criptografia clássica, assim, antiga. Tem até umas historinhas aí da referência bibliográfica que eu estou usando, que eles falam um negócio de Calígula, os caras tentando passar mensagem de estado, usando esses códigos aí. E eles chamam esse cifra de uso único porque, por segurança, se você deixar... Isso já era conhecido, né? Se você deixar isso mais vezes aí, mais iterações, passa um texto para cá, para lá, em pouco tempo as pessoas conseguem decifrar, enfim, decifrar a sua chave e usar para usos futuros. As desvantagens da criptografia clássica é isso, né? Fácil de quebrar. Então você tem um elo muito fraco no seu modelo de segurança, que é a informação. Eu tenho informação que eu guardo aqui e quem tiver essa informação está sabendo de tudo. É a mesma coisa, às vezes, que você tem uma senha e você fala essa senha para alguém. Depois você pode fazer o que quiser com suas contas. Aí o que seria a criptografia moderna? Você tenta se usar de um poder computacional e matemático ao seu favor. Então a ideia é criar algoritmos que te protegem dessa questão humana, né? De falha de você vazar uma informação. Independente de qualquer coisa, uma vez está encriptado, matematicamente você consegue provar, ou pelo menos não se conhece até o momento, maneiras de forma computacional, testar todos os dados possíveis e achar aquela informação. Então a ideia é que na criptografia moderna você vai precisar de muito tempo, mesmo que com computador, para conseguir descobrir a informação original. O que naqueles exemplos anteriores não é bem assim. Inclusive tem algumas brincadeiras que você faz por exemplo, tem um Python Challenge, que é um site bem legal, que acho que é o terceiro ou quarto desafio lá,
É exatamente isso, ele te dá um código encriptado e ele manda você decriptar e é basicamente você fazer um remapeamento de alfabeto. Você vai vendo frequência de letras e com o tempo você consegue fechar. Tá, dentro dessa parte de criptografia moderna, a gente tem os algoritmos de hashing, né? Que a definição seria o quê? Qualquer função que mapeia dados de um conjunto infinito para um conjunto finito. Um exemplo clássico que todo mundo deve conhecer é MD5. Então você pega qualquer string, acho que nunca você deve ter lido que só pode aplicar MD5 até um string de 50 caracteres, por que não? Você pode aplicar para qualquer string, mas o resultado é sempre aquela coisa pequena. Se você tentar aplicar para strings cada vez maiores, vai ser aquela coisa pequena. Então, essa é a premissa dos algoritmos de hashing. Aí algumas coisas que se tenta ter, você não conseguiria descobrir o input dado o output. Né? Então você pega o MD5, aquele código lá, com ele, idealmente você não vai conseguir voltar. É lógico que, por exemplo, no MD5 em particular e o MD4, que é o anterior, tem algumas brechas que eu não conheço, só sei que tem. E você consegue ir chegando lá e aproximando. Mas a ideia, de modo geral, é matemática, né? Você tem uma quantidade infinita que vai para uma quantidade finita. Então, em todos os cenários, qualquer resultado que você vai ter lá, com certeza vai bater mais caras aqui. Então, necessariamente não vai ser muito fácil achar isso. E tem esse outro ponto aqui que a gente tenta atingir. Não é obrigatório, eu acredito que isso não é o que define um hash, mas acaba sendo muito útil em alguns cenários que eu vou citar mais na frente. Que você tenta que com pequenas mudanças daquele seu input lá, ele altera muito o output. Por que seria importante isso? Porque digamos que você esteja tentando descobrir uma senha. Aí você começaria a brincar e ver que o seu hash está dando próximo dali. Então você sabe que você pode só trocar alguns caracteres ali e você vai acabar eventualmente chegando na senha. Então essa é outra propriedade que acaba sendo interessante em alguns usos. Um exemplo básico de hashing, até para você perder o medo aí, não é nada demais, uma função que você tira o módulo, né, basicamente tira o resto aí, por exemplo, por 10, é uma função de hashing. Eu estou pegando essa mensagem seria um inteiro, tá? Estou pegando qualquer inteiro e tirando o resto dele por 10. Basicamente estou pegando um conjunto infinito, porque os inteiros são infinitos, e resumindo para 0, 1, 2 até 9, né? Então tá aqui alguns exemplos, eu aplico a função de hash nesses números. Então você pode ver que tem colisões. Então esse cara termina com 3, esse cara termina com 3, esse cara termina com 2. E às vezes isso pode ser usado em alguns contextos. Aqui vem um detalhe importante, que estava conversando com um amigo meu aqui da Pagarme, o Ormes, né? Que ele já viu algumas pessoas usando base 64 e achando que está encriptando e deixando a informação segura. Isso acaba entrando naquele lance lá do segredo, né? Tipo assim, base 64 é como se fosse um segredo, mas quem saber esse segredo que está em base 64 é só aplicar o inverso. Então você está encodando, você não está encriptando. Basicamente muito cuidado com isso. O ASCII aí seria, você pega uma letra e você consegue transformar no código numérico, né? Isso pode parecer que está encriptando. Você está brincando, conversando com uma pessoa que nunca mexeu com programação, com nada, e ela vê um monte de número e um programador consegue decifrar aquilo ali. Se for previamente combinado, ele souber que é um ASCII. Mas isso não é hashing, nem criptografia. Isso acho que é encodar, né, no caso. Aí alguns exemplos de usar hash, né? Você pode usar para verificação de senhas. Acho que esse não tem porque discorrer muito, porque acho que todo mundo já fez isso na vida, né? Você quer poder verificar se uma senha é válida sem ter ela salva no seu banco de dados. E porque você sabe que sempre que você aplicar aquela função de hash para aquele mesmo input, ele vai dar sempre aquele mesmo resultado. Mas com o resultado você não vai conseguir descobrir qual era a senha do cara, às vezes para usar em outro site, ou enfim. Tem esse de hash table, que eu não estou muito certo, mas eu acredito que a ideia é você pegar vários dados de uma linha de uma tabela e você tira o hash disso. Então você tem um dado menor para poder saber se é igual a outra linha. Então você consegue comparar uma linha inteira, em vez de sair comparando todos os campos, você compara um campo só. Então você ganha em desempenho. Tem outro uso também que às vezes você pode usar hash para fazer divisões, buscas, mas eu já não manjo muito, então não vou falar não. E também para ver integridade de arquivo, que aqui também entra um pouco daquela premissa que eu falei lá no início, de que mudando um pouco o input que você está passando para a função, o output muda muito, né? Que é para
Você tem um arquivo, baixou um torrent, você quer ter certeza se esse torrent realmente não veio corrompido, se ninguém entrou no meio da conexão e está te passando outro arquivo lá. Às vezes um arquivo falso, que é quase igual, você não percebe nada, mas ele bota um pedacinho a mais que fica coletando informações suas. Esse pedacinho a mais vai mudar pra caramba o resultado do hash, e você vai saber que aquele arquivo foi danificado. Também para ver se o arquivo, não só por ataques, mas também se o arquivo está danificado. Às vezes pode ter esse tipo de problema. Criptografia de chave única, também conhecida como chave simétrica. Vou dar o exemplo clássico da Alice e do Bob aí, que é bem comum, basicamente porque começa com A e com B, todo mundo chama assim, nas referências que eu já vi. E você tem uma chave K que encripta e decripta a mensagem. Um exemplo disso é exatamente aquele que eu falei há pouco tempo do SHOR, né? Que o cara selecionava alguns bits, aplicava o SHOR, e depois com a mesma aplicação, a mesma operação, ele obtinha a mensagem de volta. Então aqui, ó, você pode ver que, vamos dizer que a Alice quer enviar uma mensagem para o Bob, mas não quer que ninguém saiba. Então no meio desse caminho, você não pode passar a mensagem limpa lá, aberta, que senão quem pegar vai saber. Então ela aplica o K, que é a chave, na mensagem, e obtém esse encrypted message aqui. Depois, quando o Bob recebe, ele conhece a chave, porque os dois acordaram isso, aplica nesse dado encriptado. A gente sabe que essa operação, conforme a descrição do que é uma chave simétrica, ela é como se fosse uma função, é a inversa da função, você obtém o resultado original e assim ele consegue ler a mensagem, mas no meio do caminho ninguém consegue. O que acaba sendo fraco nesse modelo de criptografia é que em algum momento eles têm que trocar essa chave, né? E se alguém interceptar o início da conversa, eles vão saber qual é a chave e vão conseguir acompanhar tudo. Então o cara do mal aí, né, pode ver se está escrito aí, né? Enfim. Beleza? Um exemplo básico aí também, além daquele que está lá em cima, por exemplo, você poderia botar a chave como sendo -1 em uma operação de multiplicação para encriptar números inteiros. É ridículo, é fácil de saber a volta, mas é só para dar um cenário mais simplificado aí. E inclusive serve de sugestão para caso você queira implementar algumas funções básicas e sair brincando aí. Criptografia de chave pública, também conhecido como chave assimétrica. Você tem a Alice e o Bob de novo. Aí cada pessoa ela gera duas chaves, uma pública que ela vai oferecer para todo mundo e uma privada que ela guarda e não mostra para ninguém. Aí no caso eu dei um nomezinho para facilitar os próximos slides, que é esse A.pvt é o private key da Alice e esse A.pub é o public key da Alice. Da mesma coisa para o Bob. Então, o que uma chave constrói, a outra destrói. Você pode imaginar como dois caminhos inversos. Imagina que uma chave ela anda para a direita na informação, você pode ir aplicando cada vez mais, e a outra chave, como ela faz a operação inversa, ela sai trazendo de volta. Então é como se você tivesse um zero numa linha, que é a sua mensagem original, e você pode sair brincando de passear para um lado e para o outro até chegar no zero de volta. Essas chaves, por definição, não tem nada de especial. Essa aqui é a pública e essa é a privada, são duas coisas iguais. Aqui a privada é aquela que você não fala para ninguém. E por que tem chave pública e outra? Por que uma chave é pública e outra privada? Porque é exatamente para resolver o problema anterior, que alguém podia pegar a chave lá e fazer o que quisesse. Então, com essa chave privada, a gente consegue ter essa informação que é só minha e que tem a chave pública que eu dou para todo mundo e que ela tem essa relação intrínseca com conseguir desfazer as coisas que eu faço com a minha privada. Dá para fazer umas brincadeirinhas que a gente vai olhar agora. Então, algumas formas de usar. A primeira é você tentar passar uma mensagem com segurança. E independente dessa questão de alguém descobriu a chave que eu estou passando nisso. Não, cara, é chave pública por definição. Todo mundo pode saber e isso não vai quebrar a minha segurança. Então, por exemplo, o Bob ele quer enviar uma mensagem para a Alice. Ele vai aplicar a chave pública dele na mensagem e vai ter esse dado encriptado. Isso é o que vai trafegar na rede. Qualquer pessoa que pegar essa informação sabe que foi feito com a chave pública da Alice, não tem problema nenhum. Eu quero enviar para a Alice, o Bob quer enviar para a Alice, a gente encripta com a chave pública da Alice. Por quê? Porque só ela tem a operação inversa, que é a chave privada, para poder descobrir esse valor. Então a Alice ela recebe o conteúdo encriptado, aplica a chave privada, você pode ver aqui nessa linha de baixo, e como essas operações elas são opostas, conforme a gente já repetiu algumas vezes aí, ele obtém a mensagem. Então isso a gente garante segurança, sem ter aquele problema de quando é que eu estou trocando a chave
e se alguém descobrir essa chave, eu, enfim, perco minha segurança. Não, é pública mesmo, por definição, isso garante segurança. Como perguntar se alguém é quem é, né? Então você quer saber se a Alice é ela mesma ou o Bob é ela mesma, não sei nem exatamente qual foi o exemplo que eu coloquei aqui, deixa eu ver. Alice gera uma mensagem que só ela sabe. Pronto, a Alice quer verificar se o Bob é o Bob mesmo. Então ela gera um número lá, 1, 2, 3. Ninguém mais sabe esse número. Aí ela passa para o Bob utilizando o mecanismo anterior, né? Que é com a chave pública do Bob, o Bob decripta, só ele vai saber esse dado aí. Ou na verdade, desculpa, na verdade não precisa, qualquer um pode saber essa mensagem. Só que só o Bob vai ser capaz de devolver essa mensagem da forma correta. Ele vai encriptar com a chave privada dele e vai enviar para a Alice. E quando a Alice decriptar essa mensagem com a chave pública do Bob, ela vai obter a mensagem inicial que ela passou para ele, que era 1, 2, 3. Então, por mais que ela fale para todo mundo, galera, 1, 2, 3. Quem conseguir me enviar uma mensagem que eu decriptando com a chave do Bob, eu vou obter 1, 2, 3 de novo, é o Bob. Porque só quem vai saber fazer isso é quem tem a chave privada do Bob, que é o Bob. Que por definição ele esconde essa chave para ele. Aí ela vê que a mensagem é igual e vê que o Bob é o Bob. Aí outra, como provar que você é você mesmo na única mensagem? Então eu não quero ter todo esse overhead de dar 2 mensagens. Eu quero mandar uma mensagem só e a pessoa já saber quem eu sou, né? Que tem um detalhe a mais que eu falo já assim que terminar de explicar, que isso é usado também em cartões de débito, por exemplo, enfim, eu falo já. Então você vai pegar a chave privada do Bob, você aplica na mensagem que ele quer enviar. E depois você adiciona no final ou no início, você pode ter a regra que você quiser, adiciona Bob no final. Então vai ter um dado encriptado e um Bob no final. Depois, eu vou aplicar a chave pública da Alice. Por que isso? Porque se eu não aplicar e eu passar isso para a Alice, todo mundo pode tirar esse Bob do final, todo mundo vai ter a chave pública do Bob e vai descobrir a mensagem. Eu não só quero mostrar que eu sou eu mesmo, mas eu também quero que só a Alice saiba qual é a mensagem. Porque senão, se fosse uma mensagem para todo mundo saber, eu não ia ter por que encriptar nada, né? Então eu pego esse dado que eu encriptei com a minha chave privada, que eu sou o Bob, e boto um Bob no final e depois encripto com a chave pública da Alice, porque só ela vai conseguir decriptar. Passo isso para ela decripta e ela vai obter exatamente a mensagem criptografada com a minha chave pública, que eu sou o Bob, mais essa string Bob. Aí, como é que ela sabe que eu sou eu, então? Porque se fosse qualquer outro cara, quando ela decriptasse com a chave privada dela, ela não veria que... Cara, eu tô confuso, depois eu boto um comentário aí com calma. Mas, basicamente, você vai tirar o Bob do final e aplicar a chave pública do Bob, que eu tenho acesso, e obter uma mensagem. Então, então você quer do Bob mesmo, e basicamente o resto da escrita que eu já falei. Como ter toda essa segurança sem demorar muito, que acaba sendo um problema. Putz, toda vez que eu for mandar uma informação, eu vou pegar, criptografar com esse mecanismo de chave pública e assimétrica, que ele é um pouco lento, e isso pode se tornar um gargalo em algumas situações. Então, o que é que dá para fazer, né? Abrindo a ideia. É meio que misturar a chave assimétrica com chave simétrica. Então, você passa uma chave de um sistema mais simples, usando esse modelo de chave assimétrica, que a gente garante que não vai ter nenhum cara que pegou a informação no início. Não, é minha chave pública, como a gente deu lá no primeiro exemplo, eu consigo passar isso de forma segura para alguém. Então ele vai ter a chave daquele mecanismo mais simples. Eu uso, digamos, por 5 minutos. Aí se eu considerar que 5 minutos é um tempo que alguém já pode usar as mensagens enviadas para descobrir que chave é essa, eu troco por outra chave. Então você, em vez de ficar usando chave assimétrica toda hora, digamos, você usa de 5 em 5 minutos para gerar uma nova chave simétrica que tem uma capacidade de encriptar mais rápido. Aí no mundo real é melhor do que isso. Tem esse algoritmo DESI, Digital Encryption Standard. Eu não manjo nada, só coloquei aí para dar uma referência. Aí um exemplo básico também que a gente pode pensar de chave pública e privada sei lá, uma operação de multiplicação em que uma chave é um número, por exemplo, 10, e a outra é o inverso multiplicativo, que é 1 sobre 10. Você aplicando isso em dados numéricos. Então, vezes você multiplica, uma vez que uma operação ela anda para um lado, vezes 10,
3 vezes 10, 30, vezes 10, 300. A outra operação que é 1 sobre 10, eu aplico 1 sobre 10, 30, 1 sobre 10, 3. Então é aquele negócio que eu falei no início, né? Que um anda para o lado e a outra anda para o outro. E dá para fazer algumas brincadeiras com isso. Faltou só um detalhe nessa questão anterior aqui, que isso é usado em cartão de débito, tá? Para você verificar a autenticidade da fonte que você está pegando informação. Se eu não me engano, é assim que funciona também com aquelas entidades certificadoras que você manda para poder saber se um SSL é válido, porque a princípio todo mundo pode gerar uma chave pública e privada, mas como é que eu sei se essa chave pública e privada é realmente de um site específico? Não sei, eu preciso de alguma entidade que me garanta que isso é verdade. Aí acho que, se eu não me engano, uso um modelo parecido com isso. RSA é um algoritmo muito conhecido, você já deve ter ouvido falar. Ele é muito usado no SSL, e o SSL é o que é usado no HTTPS, né? Que é basicamente todos esses sites que tem HTTPS. Você passa o conteúdo pela rede de forma encriptada. Então é por isso que quando você ouve HTTP, HTTPS, por que essa mudança, essa besteira? Eu faço senha do meu site no site HTTP mesmo, não estou nem aí. Então, se eu não me engano, quando você usa um HTTP, você está trafegando na rede os dados da pessoa, a senha. Se alguém conseguir interceptar isso, eu não sei o quão fácil é, mas se alguém conseguir interceptar isso, enfim, o cara tem a senha da pessoa. Já no HTTPS não, sai um monte de dado embaralhado lá e você só descobre isso lá na frente. O RSA é seguro? Aí vem o ponto, né? Que você consegue provar que se você consegue quebrar o RSA de maneira computacionalmente fácil, você também consegue decompor os números em fatores primos. São problemas que têm uma equivalência. E o que garante a segurança, até onde eu sei, é basicamente o fato de que ninguém conseguiu ainda decompor um número em fatores primos de forma computacionalmente razoável. E é basicamente isso. A segurança é que, pelo que a gente sabe, ninguém sabe fazer essa decomposição. Então, dependendo do quanto você acredite nisso aí, você pode confiar nesse algoritmo. Uma mensagem final: não crie seus mecanismos de segurança, porque em geral eles são falhos. Aquele lá do show parece muito legal, aquele de fazer um remapeamento do alfabeto também parece massa. Tem algumas coisas que eu não mostrei aqui, mas tem umas brincadeiras que você faz com matriz também. Cara, tudo isso aí é falho. Galera que estuda isso, eu não estudo, tá? Só tô fazendo um briefing aqui bem simples. Mas quem estuda isso daí fala que esses algoritmos que você tenta implementar na mão, em geral, todos têm falhas de segurança muito graves e nem tão difíceis de se quebrar. E outro detalhe interessante é esse de segurança baseado em camadas. Então pode ver que a criptografia clássica, ela tratava dessa informação de você ter o segredo que ninguém mais tem. Mas se alguém tem, ela pode usar isso contra você. Já a criptografia moderna, ela se usa de questões matemáticas, computacionais, ela usa de uma coisa maior que você, a princípio, não precisa confiar em ninguém, né? Para ter essa segurança. Então o que algumas empresas fazem, dependendo do uso, etc., é misturar essas duas, ou às vezes uma terceira. Então, dependendo do que se trata, vamos dizer que você quer uma senha para mandar para um endpoint, para mandar um foguete atingir outro país. Um míssil atingir outro país. Às vezes você quer uma coisa com bastante segurança, então você pode ter várias camadas. Você bota ali essa parte com RSA e tal, mas às vezes você consegue quebrar. Digamos que o cara ficou interessado, se esforçou, aí você bota às vezes uma senha que alguém sabe, às vezes um mecanismo que é ativado com senha de várias pessoas. Então, às vezes os dois são usados aí para ter uma segurança maior no final. Essa é a bibliografia que eu usei. Espero que você tenha perdido o medo de criptografia e que também pare de, às vezes, fazer algumas bobagenzinhas com base 64 ou usar hash também de forma errada. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.